Olá, esse é o nosso sétimo vídeo sobre a BNCC. Sejam bem-vindos. Nesse vídeo, nós vamos estudar sobre os componentes Ciências, História e Geografia no ensino fundamental. Lembrando, pessoal, que nós estamos estudando esses componentes curriculares de forma resumida, ok? Com as partes que eu considero mais importantes. Então, vamos lá, vamos começar com Ciências da Natureza. Nós sabemos que antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenômenos, com transformações e tecnologias. Então, elas já possuem vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo que devem ser valorizados como ponto de partida para as atividades. Nesse sentido, não basta apresentar os conhecimentos aos alunos, né? É preciso envolvê-los em processos de aprendizagem, com momentos de investigação, de ampliação da curiosidade, de observação, de criação. As ciências, então, deve ser, sobretudo, prática e investigativa, sendo que o processo investigativo ele é o elemento central. A seguir, a BNCC traz algumas situações que o professor pode propor ao desenvolver o estudo em ciências. Eu achei essas propostas muito boas e, para mim, isso pode servir como um roteiro de planejamento. Não necessariamente precisamos realizar as atividades seguindo cada etapa, tá bom? Então, primeiro vem a parte da definição de problemas. Aí nós temos a observação sobre o caso, a formulação de perguntas, planejamentos de investigações e elaboração de hipóteses. Tudo de uma forma bem básica para as crianças, tá? O segundo passo é o levantamento, análise e representação, que envolve a parte prática, por exemplo, atividades de campo, com experimentos, observações, leituras, visitas, ambientes virtuais, etc. Análise e representação de dados e elaboração de explicações. O terceiro passo é a comunicação, na qual se organiza as conclusões, relatar as informações que foram analisadas, apresenta os dados e os resultados das investigações e outras coisas também. E por último é a intervenção, a hora de implementar soluções para resolver os problemas cotidianos e desenvolver, ou desenvolver ações de intervenção naquilo que foi estudado, né? Para orientar a elaboração dos currículos de ciências, as aprendizagens foram organizadas em 3 unidades temáticas, que são matéria, vida e evolução e terra e universo. Matéria e energia estuda a utilização de recursos naturais e energéticos para a geração de diferentes tipos de energia e produção de materiais diversos. Por exemplo, da água para a agricultura, a conservação do solo, geração de energia elétrica, qualidade do ar, etc. Vida e evolução envolve muita coisa. Podemos citar o estudo dos seres vivos, incluindo nós humanos, características dos ecossistemas, a interação dos seres humanos entre si e com os demais seres vivos e não vivos. Já o eixo Terra e Universo envolve o sistema solar, envolve corpos celestes, a observação do céu, entre outros também nesse sentido. Então, dando sequência à BNCC, o próximo componente curricular que a gente vai ver aqui de forma resumida é geografia. A grande contribuição de geografia na educação básica é desenvolver o pensamento espacial, estimulando o aluno a representar e interpretar o mundo em permanente transformação e relacionando as coisas que são da sociedade e da natureza. Para isso, o componente geografia foi dividido em 5 unidades temáticas: sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação,
e pensamento espacial, e natureza, ambientes e qualidade de vida. Lembrando que essas unidades temáticas não são separadinhas, né, como as outras que nós vimos aqui também, elas se relacionam. Na unidade sujeito e seu lugar no mundo, o foco são as noções de pertencimento e identidade, por meio do aprofundamento do conhecimento das crianças sobre si mesmas, sobre a sua comunidade, valorizando os contextos mais próximos da vida cotidiana. Envolve também, nesse eixo, as relações sociais e étnico-raciais e o respeito aos diferentes contextos socioculturais. A próxima é conexão e escalas. A conexão é o quê? É um princípio da geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre a sociedade e o meio físico natural e essa interação. Por exemplo, conexões e escalas explicam os arranjos das paisagens, a localização e a distribuição de diferentes fenômenos e objetos técnicos. As escalas de tempo também são um exemplo. Em mundo do trabalho, abordam-se as técnicas e o uso de diferentes materiais produzidos pelas sociedades em diversos tempos. Nesse eixo, os alunos terão condição de compreender as mudanças que ocorrem no mundo do trabalho em variados tempos, escalas e processos históricos, sociais e étnico-raciais. Em formas de representação em pensamento espacial, além da ampliação da compreensão do que é um mapa e representações gráficas, são reunidos aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico, como a leitura e a elaboração de mapas e gráficos. Fotografias, mapas, esquemas, desenhos, gráficos, etc., são algumas alternativas. Na unidade temática natureza, destacam-se as noções sobre a percepção do meio físico natural e de seus recursos. Com isso, os alunos podem reconhecer de que forma as diferentes comunidades transformam a natureza, tanto em relação às possibilidades de uso da natureza, quanto aos impactos socioambientais gerados por esse uso. É bom lembrar que as habilidades de cada unidade temática estão descritas na BNCC para, a partir delas, serem elaborados os planejamentos. O mesmo vai acontecer no componente História, que nós vamos ver agora. Será que história é um saber necessário para a formação das crianças? Segundo a BNCC, o passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino e aprendizagem é aquele que dialoga com o tempo atual. No ensino fundamental, a primeira parte deve ser a construção do sujeito, desenvolvendo na criança a consciência da existência de um eu e de um outro. Pelo que eu vi em História na BNCC, as unidades temáticas e os objetos de conhecimento variam de acordo com o ano de estudo. No primeiro ano, são 2 unidades temáticas: Mundo Pessoal, Meu Lugar no Mundo, e Mundo Pessoal, Eu, Meu Grupo Social e Meu Tempo. Aí, a partir dessas unidades, vão ter as habilidades, né, a serem desenvolvidas de acordo com cada ano. No segundo ano, são 3: a comunidade e seus registros, as formas de registrar as experiências da comunidade e o trabalho e a sustentabilidade da comunidade. No terceiro e no quarto ano, contemplam-se a noção de lugar em que se vive e as dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferenciações entre a vida privada e a vida pública, a urbana e a rural. As unidades temáticas do terceiro ano são as pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município, o lugar em que se vive e a noção de espaço público e privado. Do quarto ano são transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos, circulação de pessoas, produtos e culturas e as questões históricas relativas às migrações.
Já no quinto ano, a ênfase está em pensar a diversidade dos povos e culturas e as suas formas de organização. A noção de cidadania, com direitos e com deveres, e o reconhecimento da diversidade das sociedades, pressupõe uma educação que estimule o convívio e o respeito entre os povos. As unidades temáticas desse ano são duas: Povos e Culturas, Meu Lugar no Mundo e Meu Grupo Social, e Registros da História, Linguagens e Culturas. Pessoal, o nosso vídeo termina aqui. O que você quer ver no nosso canal? Deixe nos comentários, tá bom? Beijos e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.